que Deus realmente vai tratar o seu coração e encher o seu coração da graça e da misericórdia do bom Deus. Queridos, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Joel, capítulo 2. E nós vamos ler agora do verso 4 até o verso 11. Joel 2, do verso 4 até o verso 11. Nós vamos passar por esse momento onde teremos a meditação na palavra do Senhor, poderemos estar aí, né, com o coração derramado na presença de Deus. Dona Lindalva, seja bem-vinda. Aqueles que vão nos cumprimentando aqui, um momento ou outro eu vou cumprimentando a turma, né, que está conosco. Diz assim a palavra do Senhor, para quem está conosco, né, pela internet, estão vendo o texto também. Diz assim a palavra do Senhor: a sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros, assim correm. Estrondeando como carros, vêm soltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, e como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra. Sobem muros e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles tremem a terra, e os céus se abalam, e o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? Queridos, na parte da manhã nós começamos a falar sobre esse capítulo 2, e agora nós estamos na metade do capítulo 2, e nós vamos depois adentrar no próximo domingo, né, a parte final do capítulo 2, e encerraremos, né, tanto na parte da manhã como na parte da noite. Nesse momento aqui, Joel começa a nos alertar sobre algumas realidades. E é um alerta vindo da parte do próprio Deus. Deus nos convida a prestar atenção aos alertas dele, como nós dissemos nessa manhã. De manhã, nós fizemos questão de mostrar um caminho, que Deus tem trago a nós alertas, para que possamos nós não sermos subjugados pelo juízo de Deus, mas para que possamos nos livrar desse juízo, ou pelo menos, né, estarmos guardados debaixo da mão do bom Deus. A grande verdade é que o livro de Joel, ele quer mostrar exatamente isso. Que Deus é um Deus fiel em sua justiça. Que o injusto pagará pela sua injustiça algum tempo da sua vida, em algum momento. Até nós, mesmo crentes, os nossos atos de injustiça serão cobrados pelo Senhor. Se arrependermos, sim, o preço foi pago, a cobrança foi feita não no nosso endereço, mas de Cristo Jesus. Ele pagou o nosso preço. Mas se não arrependermos, se não mudarmos nossa conduta, o nosso comportamento, certamente receberemos o preço do nosso pecado. Crente ou não, todos recebem a consequência das suas falhas e dos seus erros. Além disso, queridos, nós vimos que ao final dessa primeira parte ali, no verso 3, que precede esse verso 4, nós vimos também que havia uma perspectiva futura maravilhosa,
mas que aqueles homens adentram nessa perspectiva e destrói tudo isso por causa do pecado. E aí ele fala que a frente, no verso 3, ele diz assim, que a frente era como o jardim do Éden. O jardim do Éden era o lugar onde o homem tinha um relacionamento pleno com Deus. Um relacionamento verdadeiro com Deus. Onde ele tinha todas as suas necessidades atendidas. Mas, por causa do pecado, a consequência viria através da justiça de Deus. E diz que quando a justiça de Deus passar sobre a vida do pecaminoso ou daquele que vive no pecado, quando ele olhar para trás, para a sua vida, não será mais como um jardim, mas será como um deserto. Você tem a oportunidade de usufruir do jardim, do relacionamento pleno com Deus e fugir do pecado. Mas nunca se esqueça, querido, que o pecado, ele adentrou na humanidade, não foi quando ela tinha necessidade, não foi no pior momento da vida do homem, mas foi no momento mais pleno do homem, no jardim do Éden. Então, cuidado. Às vezes, no melhor momento espiritual nosso, nós deixamos passar algumas pequenas coisas desapercebidas e quando vemos, nós somos derrotados pelo nosso pecado. Agora ele vai começar a fazer uma outra lista e ele vai começar a andar agora a partir do verso 4. E aí ele vai dizer que esse Deus Todo-Poderoso, a justiça dele agora, ele nos ressalta a atenção que ela é indomável. O juízo de Deus não pode ser controlado, não pode ser evitado. E ele compara como o animal mais forte que tinha na época. O animal que, quando estava numa guerra, gerava vitórias. Um animal que realmente era robusto, que eram os cavalos. Os cavalos na época eram um animal ímpar. Até hoje, né, nós vemos onde há manifestações. Esses dias nós temos muitas manifestações. Hoje tivemos manifestações em São Paulo, em Brasília. Mas principalmente a que eu quero chamar a sua atenção é a manifestação que está acontecendo agora nos Estados Unidos. E no meio daquelas grandes manifestações a gente via os cavalos ali, junto com os policiais, conduzindo o povo para que não saia do controle. Mas nós notamos como o ato pecaminoso gera revolta, gera ao coração daquele que busca a justiça um sentimento de traição, de angústia. Nós notamos isso quando nós vemos diretamente ali naquele país um policial que ajoelha na cabeça de um negro, na cabeça não, no pescoço, né, ele já estava rendido ao chão, e o mata sufocado. O mata sufocado. E aquele homem era também um cristão que morreu. Todos se levantaram, pedindo aos Estados Unidos fim de uma tradição racista, de um racismo cultural que ali existe. Muitos podem dizer assim, mas a justiça não vai chegar naquele policial. Muitos podem dizer assim, a justiça não vai chegar para muitos racistas que estão escondidos. Muitos acham que cometeram um crime perfeito, sem falha, sem erro. Mas eu quero dizer para você que nada escapa do olhar de Deus. Até os seus atos racistas, que às vezes podem estar escondidos. Até os seus pensamentos mais profundos. Até os seus sentimentos mais escondidos, nada disso pode escapar de Deus. É inevitável a justiça vindo da parte de Deus. Por que é importante nós entendermos isso? Porque se nós não lutarmos contra os nossos pecados, a justiça chegará. O maior alerta que eu te dou nessa noite não é que você fique com medo da justiça de Deus, mas que você entenda que é necessário você lutar contra o seu pecado, porque se você não lutar contra o seu pecado, a justiça de Deus virá. Nessa noite, eu estou querendo dizer para você as formas que você pode se livrar da justiça divina, não a evitando, mas cumprindo
os mandamentos de Deus, porque ao bom filho, Deus não nega a sua justiça, e Ele é justo e fiel àquele que segue o firme propósito do Senhor. Nós precisamos entender isso. E essa força indomável, ela é expressa tanto no verso 4, como no verso 5. No verso 5 também ele fala sobre essa grande força que vem como chamas, que vem pulando sobre montes, que vem devastando situações. Então ele apresenta toda essa verdade do grande juízo de Deus inevitável. Mas no verso 6 ele apresenta a dimensão até onde esse juízo pode alcançar. E aí ele diz aqui no verso 7: correm os valentes como homens de guerra, sobem muros, cada um vai ao seu caminho. Verso 6. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Ele está dizendo que todos os povos da terra verão a justiça de Deus. A dimensão é mundial, todo mundo está debaixo do juízo de Deus. Não existe um canto da terra que você pode se ausentar. O salmista dizia isto. O salmista dizia que ele podia subir o mais alto ou descer no mais profundo abismo. Até ali Deus está com ele. Até ali Deus está próximo a ele, tanto para consolar, como também para julgar. Nós devemos lembrar que o grande vingador é o nosso Deus. Já dizia Davi que é melhor cair na mão do homem do que cair na mão de Deus. Pode livrar, mas da mão de Deus, quem o livrará? Nós precisamos entender que esse relacionamento nosso com o pecado, ele é perigoso, porque a gente não tem para onde fugir. Não tem parte do mundo que você pode pegar um avião e fugir, né? Nós vemos isso acontecer muito. Eu lembro muito antiga, né? E nessa novela, agora esqueci o nome até da novela, não sei se é Rainha da Sucata, alguma coisa assim, que tem um corrupto ali naquela novela que ele foge de avião e ele dá uma banana para o Brasil e diz: agora eu estou livre. Né? A novela da Odete Roitman, lá é uma novela antigona. E ele fala isso. Por quê? Porque para nós, e para a política, e para muitos empresários, e para muitos poderosos, hoje eles acreditam que eles podem fugir da justiça. Que eles podem dar um jeitinho. Eu faço um acordo, eu faço isso, eu faço aquilo, outro. No nosso núcleo mais pertinho, às vezes nós também pensamos nisso. Eu faço assim, fico devendo assim, pago de outro jeito assim, tenho outra atitude assim, mas eu nunca encaro o problema de frente. Eu acho que a justiça não vai bater na minha porta. E alguns acreditam que se afastar da igreja, sair da igreja e fazer outras coisas, vão evitar a justiça de Deus. Outras pessoas acreditam que se eles não lerem a Bíblia, eles não ficando sabendo o que é pecado, estão livres da justiça de Deus. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim: não, a letra mata, pastor. Eu assim, vou te falar, eu não leio muito a Bíblia não, eu só oro. De vez em quando eu leio assim, um salmo. Mas aquele salmo assim, o Salmo 100, 133, do 140 em diante, que é só de louvor e adoração, né? 150, esses eu leio, outros eu não leio não, porque se eu descobrir que é pecado, aí eu tenho que arrepender. Mas não funciona assim. Mesmo que você imagine que você não sabe, que você se dá como inocente, continua sendo errado. E Deus pune aquilo que é errado. Então Deus está te convidando nessa noite a você refletir. Não namore com seu pecado. Não faça um flerte com ele. Lute contra ele. Porque se você lutar, Deus vai te dar os recursos para isso. Não são poucos. Deus vai te dar recursos verdadeiros para que você vença. Que recursos, pastor, que Deus vai dar? A própria palavra mesmo diz que Ele vai enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus, para que te alerte quando você for pecar.
esse mesmo Consolador também, ele vai trazer força para você resistir às tentações. Esse mesmo Consolador vai te trazer esperança nos dias de angústia. Esse mesmo Consolador vai dizer, olha, não olhe para aquela mulher não, você vai cair, meu irmão. É esse mesmo Consolador que tocou no coração de José do Egito, para que quando tentado por uma mulher, ele não achasse que ele era forte o suficiente, que ele não dissesse, olha, eu sou mais forte que o meu pecado. Esse Consolador tocou no coração de José, e José fez o que nós devemos fazer, correr dos nossos pecados, correr, fugir, confessar, lutar contra situações pecaminosas, porque se ficarmos, certamente nós cairemos, queridos. Não tem jeito. Então, nós precisamos entender, é melhor lidar e resolver, do que achar que você pode fugir da justiça de Deus. Se hoje você tem um pecado, que às vezes você olha para dentro de você e você diz assim, eu não dou conta de vencer. Eu quero dizer para você, se você pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus, você vai vencer. Se você se aprofundar na intimidade com Deus, você vai vencer. Queridos, nós não vencemos os nossos pecados nos distanciando da presença de Deus. Nós vencemos os nossos pecados quando nós mergulhamos na presença de Deus, porque é a força espiritual vinda do alto que nos dá força para vencer os nossos pecados. Guarde isso no seu coração. Não é se distanciando para dizer assim, não, quando eu estiver bom eu volto. Não, querido. É buscando cada vez mais profundamente o Espírito, que você vai ter força, você vai ser preenchido para vencer essas batalhas. Continuando, querido, no verso 10, e o nosso último ponto, ele diz que mostra como é temível e terrível esse juízo, e como Deus é soberano sobre todas as situações. Verso 10 e verso 11, ele diz, diante dele treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram seu resplendor. Queridos, até a criação teme a justiça de Deus. Porque esse Deus, como nós vamos ver agora no verso 11, Ele é soberano. Ele levanta a voz, e diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso quem executa as suas ordens. É poderoso, é tremendo, é grande, é impactante o poder do nosso Deus. Então, as pessoas tremem diante da grandeza de Deus. Elas tremem não porque Deus é mau, mas porque Deus tem poder para mudar, transformar, exercer a justiça diante de qualquer pessoa e de qualquer ser criado no universo. É diante dele que os nossos joelhos devem tremer. Eu tenho uma preocupação muito grande, queridos, que nós como cristãos, às vezes, nós trememos diante de várias situações da vida. Trememos quando uma pessoa diz para a gente assim, olha, você vai perder o seu emprego. Trememos quando uma conta chega e às vezes a gente não tem dinheiro para pagar. Eu tinha um amigo que passou por uma situação financeira muito difícil, ficou com depressão. Mas por que ele ficou com depressão? Porque toda vez que o telefone tocava, o cobrando, e aquilo gerava um abafamento nele, ele se sentia assim, desesperado. E aí ele ficou paralisado, ele não tinha mais ânimo, ele não tinha motivação de tentar fazer diferente, de pensar diferente, de agir diferente, de tomar novas atitudes, de romper na vida para vencer essa crise financeira. E aí eu lembro sempre de uma frase do John Piper, que ele diz que quando nós temos mais medo das coisas, quando temos muito medo das coisas ao nosso redor,
é porque nós tememos muito pouco o nosso Deus. Eu virei para esse colega e falei assim: meu filho, tema a Deus. Se organize. Isso não é questão de temer. Você não dá conta de pagar agora? Fala para a pessoa: não dou conta de pagar não. Daqui 3 meses eu te pago. Eu só tenho tanto para pagar, então negocia do tanto que você dá conta de pagar. Faz tal forma. Eu faço de tal forma. Eu me organizo desse jeito. E aí você encara o problema. Porque o problema não deve ser temido, ele deve ser enfrentado. O pecado não deve ser temido. O pecado tem que ser enfrentado por meio das armas espirituais que Deus nos dá, como diz lá em Gálatas. Agora, quem deve ser temido é Deus. Porque se Deus desejar enviar nossas almas para o inferno, nós não podemos fazer nada para que mude o coração de Deus. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, Abraão chorou, intercedeu, chorou. Por final Deus disse: olha, eu não vou mudar. Fala para Ló sair, vou avisar para outros saírem, mas Sodoma e Gomorra, por causa do seu pecado, será feita justiça. Da mesma forma, eu fico imaginando o tempo de Noé. Porque às vezes a gente vê as historinhas que nós contamos para as crianças, e elas são maravilhosas. Nós fazemos lúdico, né? Que cada bichinho entra um do ladinho do outro, mas nós esquecemos que no dia do dilúvio, aqueles homens, o mar subindo, para a primeira vez, o continente sendo tomado pela água, chuva que não parava, a arca começando a flutuar, e ela era muito grande, não tinha janelas na parte de baixo, e as pessoas deveriam nadar até aquela arca, porque era o único lugar de segurança, e deviam unhar a arca, tentar entrar de tudo que é jeito naquela arca, chorar, e lá de cima devia ouvir os gritos das pessoas morrendo afogados, porque ninguém poderia livrá-los do juízo de Deus. Ninguém. Nós esquecemos disso. Nós esquecemos que a pior coisa que há para um crente é o pecado dele. Não porque o pecado não deve ser enfrentado, mas porque se vivemos no pecado, nós não temos força para encarar o juiz que vence e sempre vencerá. Mas nesses dias, Deus age preventivamente sobre nossas vidas. O seu pecado ainda pode ser perdoado. A sua dívida pode ser transformada. Suas atitudes podem mudar. Sua vida pode ter esperança. Desde que você perceba quão ruim e quão prejudicial é o seu pecado, e você arrependa dele e não pratique mais. Mas o que me assusta é que muitos crentes não vê mais o pecado com algo ruim. Palavras, vícios, comportamentos, passa tudo desapercebido. Não nos incomoda fazer o que é errado. Não incomoda aqui dentro. Só que Deus está te dando uma chance. Deus está te agindo com misericórdia hoje, agindo de misericórdia amanhã, agindo depois da manhã. E você sabe que eu acho fantástico? Esse texto que a gente acabou de ler é o mesmo texto que encontra lá em Apocalipse capítulo 9. Lá em Apocalipse capítulo 9, ele fala do grande dia do Senhor, mas será o dia que nós passaremos. Porque agora Deus está nos dando oportunidades. Mas chegará um dia que o justo juiz virá. E Apocalipse diz que naquele dia nós não poderemos mais dar desculpas para Deus sobre os nossos comportamentos, sobre nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos. E toda desculpa Deus desmascarará diante dos nossos olhos. Você vai falar assim: mas Deus, eu não fiz isso não. Deus vai dizer: tal hora, tal minuto, tal segundo você fez, aqui, e vai mostrar para você.
Muitos crentes já não vivem o melhor de Deus, o espiritual de Deus, a profundidade de Deus, é porque o pecado já tomou o seu coração. O crente mais espiritual é aquele que luta mais ardentemente contra o pecado. Grave isso no seu coração. Nós estamos chegando agora mais próximo do final do alerta de Deus. Próximo domingo nós vamos terminar o capítulo 2 de Joel. E depois vocês vão ver como Deus traz esperança para aquele que vence e luta contra o seu pecado. Então quero te convidar agora, você no seu lugar, feche seus olhos, se coloque diante do Senhor.